Relato de uma psicóloga que um dia chegou no consultório dela uma paciente com transtorno de personalidade borderline. Ela nunca tinha atendido uma pessoa com esse transtorno. Então ela se sentiu muito indefesa diante, né, dessa demanda. Ela se sentiu perdida de como começar. Então a primeira coisa que ela pensou foi: vou estudar sobre borderline. Vou pegar tudo quanto é material teórico, vou perguntar para os colegas se eles têm livros, vou tentar entender essa demanda borderline. Então essa psicóloga começou a estudar tudo que ela tinha, né, em mãos sobre o transtorno de personalidade borderline. Ela começou a estudar, começou a ver características interessantes, ela começou a ver várias questões sintomáticas no que acontece nas emoções dessa pessoa. Ela começou a entender os sintomas, né? Ela pegou o DSM-5, começou a estudar sobre os sintomas desse transtorno, o que é um transtorno de personalidade. Ela começou a se aprofundar ali nesse transtorno. Quando chegou o primeiro dia no consultório dessa pessoa, que essa pessoa foi começar a atender, né, essa paciente, né, que relatou no telefonema que estava procurando a psicóloga por conta de um transtorno de personalidade borderline, ela se deparou com um dilema. E agora? O que eu faço diante dessa pessoa? Mas aí vamos pensar aqui. Então, como é que a gente faz, como psicólogo clínico atuante, como é que a gente faz para lidar com um transtorno aí, como essa psicóloga, né? Aí a psicóloga chega, vamos dar um nome para essa psicóloga? Vamos dar o nome de Maria. Maria é a nossa psicóloga. Então a Maria, né, uma psicóloga muito dedicada, ela falou: cara, eu tenho que estudar tudo sobre transtorno de personalidade borderline. Ela pegou o DSM-5, ela leu todos os sintomas, os critérios diagnósticos, tudo que tem. Ela pegou vários livros que falam, vários autores que falam sobre esse tema, estudou. Então ela pensou assim: bem, eu estou preparada para atender essa pessoa porque eu estudei muito sobre o transtorno, eu sei tudo sobre o transtorno de personalidade borderline. E aí essa pessoa chegou na frente dela. Quando essa pessoa chegou na frente dela, ela começou a falar de tentativa de suicídio, ela começou a falar das agressividades que as pessoas têm com ela, que ela tem com as pessoas. Ela começou a falar do marido dela, ela começou a falar dos filhos, ela começou a falar de uma amiga que traiu ela começou a falar da vida dela. E tudo aquilo que ela tinha estudado sobre o transtorno, porque ela focou na demanda, ela focou no transtorno, foi por água abaixo. Porque ela falou assim: meu Deus, o que eu me deparei aqui foi com uma coisa completamente diferente do que eu estudei. Eu estudei sobre o transtorno, mas o que está aqui na minha frente é um ser humano falando da complexidade da vida dela. E eu não sei o que fazer com isso. E aí que entra aquilo que todo psicólogo precisa entender. Psicólogo não trabalha com a demanda, ele trabalha com o indivíduo. Então é isso que ele vai ver. É isso que ele vai ver ali dentro, é isso que ele vai ter que lidar. Então é isso que ele vai ter que entender. Ele vai ter que entender o que há de mais subjetivo, único naquela pessoa. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu tô ouvindo essa pessoa e eu tô ficando mais confusa do que, né? A pessoa tá falando tanta coisa aqui. E, gente, olha, eu tô dando um exemplo aqui de uma pessoa que chega, mas e quando chega uma família inteira? É uma criança, um adolescente, chega a mãe, fala uma coisa, chega o pai, fala outra, chega a avó, fala outra, e você fica assim: meu Deus, quanto relato, eu não sei o que fazer isso. E aí que entra as nossas intervenções clínicas. As nossas intervenções clínicas é que vai organizar toda essa linha de pensamento dessas pessoas. E a gente imagina só, a gente ali está atendendo vários pacientes diferentes e cada um chega com diversas demandas diferentes, queixas diferentes, vida diferente, complexidades, sentimentos e tudo misturado, cada um com os seus. E o psicólogo, se ele não tiver um método de trabalho, ele entra naquelas histórias ali e fica super confuso do que eu tenho que fazer. Ele vai ter que inventar da cabeça dele o que ele tem que fazer. Só que como nós somos uma profissão regulamentada, a gente tem normas, regras de intervenções, serviços, e a gente tem que conhecer eles. Porque se a gente não conhece, a gente vai inventar o que fazer ali. E esse é um dos maiores problemas que existem na nossa área. Profissionais que não sabem o que estão fazendo. Gente, eu estou falando isso aqui verdadeiramente porque eu também já vivi isso. Eu também já vivi, quando eu me formei, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Então eu sei que sentimento é esse, de estar ali, não saber o que está fazendo. E sair dali querendo pesquisar coisas para entender o que a gente está fazendo, né? E isso é uma busca constante na nossa profissão. Agora, tem profissionais que já entenderam, já montaram o quebra-cabeça da sua prática, né? Como a gente fala que a gente ajuda o psicólogo a ter esse quebra-cabeça montado para ele, né? Por quê? Porque esse quebra-cabeça, né, é como a gente tem que atuar na nossa prática. Isso a gente não aprendeu na faculdade. A gente aprendeu teoricamente sobre cada uma dessas peças, mas a gente não levou ela montada. E aí
aí é como se a gente visse todas as peças individualmente, em cada aula, em cada semestre, né, em cada contexto da faculdade, cada ano da faculdade, e elas foram jogadas assim na minha frente, agora pronto, usa elas, monta elas aí. Só que esse quebra-cabeça é gigantesco. Imagina a gente montar um quebra-cabeça desse. Então, é claro que no decorrer da vida tem psicólogos que já montaram a metade, já montaram, né, alguns já montaram todo, alguns já... Então, claro que a gente está na nossa jornada de montar esse quebra-cabeça, né? Então, o que eu quero propor para vocês, o que eu proponho dentro do curso é que ele tem esse quebra-cabeça montado e é só a gente usar. A gente ensina prática clínica. O que significa isso? A gente precisa de uma organização clínica para atender essas demandas que chegam para a gente. E não adianta a gente estudar teoricamente o transtorno só. É importante a gente estudar, claro, para o nosso conhecimento, para a nossa análise, para nossas reflexões clínicas, né, para nossas avaliações, para a gente poder ter mais recursos, né? Mas vamos usar a lógica aqui. Um profissional que acabou de se formar, ele teoricamente, ele está autorizado, na prática, ele está autorizado a atender pessoas. O que significa isso? Significa que essa pessoa já tem todas as questões teóricas, todo o conhecimento e autoconhecimento necessário para atender uma pessoa? Não, porque não é isso que o psicólogo clínico necessita de cara. Isso vai ser a cereja do bolo. Quanto mais a gente vai crescendo, amadurecendo, lendo, estudando, aprendendo, melhor a gente vai se tornando. Mas a gente já tem que sair da faculdade tendo possibilidade de atender e ajudar uma pessoa. Não é isso? Se eu posso sair da faculdade, pegar meu CRP e eu tenho autorização para abrir um consultório e começar a atender, então quer dizer que tem alguma coisa que já me favorece nesse atendimento. E o que é? Nossas intervenções clínicas. Se eu não sei organizar uma prática clínica, eu não vou saber fazer nada. E o pior, e eu posso passar anos e anos, 30 anos da minha profissão, sem conhecer minha prática clínica, só estudando teoricamente as demandas. E aí, quando chega uma pessoa na sua frente, você dá conselho, você fica assim tentando resolver o problema, você entra na família, você vai na casa da pessoa. Eu conheço psicólogos que fazem isso. Vão na casa, tem uma sobrinha minha que foi na casa, né? Sobrinha do meu marido, foram na casa do meu sogro, né? A psicóloga foi na casa dele e abre sigilo, faz uma bagunça naquela terapia e não está fazendo nada. Não está ajudando essa pessoa clinicamente, cientificamente, normativamente. Então, gente, resumindo aqui o nosso bate-papo, um pouco do que a gente estava conhecendo, do que a gente estava falando, a gente estava falando sobre teoria e prática, né? Como é que a gente alinha as nossas teorias à nossa prática? Qual é a importância da gente entender na prática como atender uma pessoa, senão não adianta a gente estudar tudo sobre a demanda. A gente viu a lógica disso e quanto o psicólogo paralisa nessa dúvida. O psicólogo começa a procurar tudo sobre o transtorno mental que está ali na frente, tudo. Chega na frente da pessoa, estudou tudo, leu todos os livros, todos os artigos científicos, DSM-5, leu tudo sobre sintomas, tudo. Chega na frente da pessoa, a pessoa começa a falar sobre a vida. Eu tô com dificuldade disso, fulano de tal me maltratou, fulano de tal fez isso comigo, aconteceu isso, eu cometi um erro, eu tô com culpa, Aí a pessoa fica, e tudo aquilo que eu estudei sobre a demanda? Porque o foco de objeto de estudo e investigação do psicólogo não é a demanda psicológica, e sim o indivíduo e como ele se desenvolve a partir dessa demanda. É o contrário. Então, se a gente não entende isso, a gente vai ficar confusa toda vez que o psicólogo... Não é a demanda sintomática, perdão. Não é a demanda sintomática. É a demanda psicológica desse indivíduo, né? Então, toda vez que esse indivíduo chegar perto de você estiver focado na demanda sintomática que ele trouxer, você não vai conseguir ajudar ele dentro da nossa área da psicologia. Diferente, inclusive, de um médico, né? Ele precisa saber quais são os sintomas, porque ele vai medicar aquele sintoma. Então, ele trabalha com sintoma, com a demanda, né, sintomática. A gente não, né? A gente precisa fazer com que a pessoa entenda por que ela sofre daquele sintoma. Por que ela está lidando assim com o sintoma? Como que ela vai fazer para mudar a forma dela lidar com aqueles sintomas, né? Então, é uma outra forma de trabalho, é um outro foco de investigação. Então, nós precisamos nos empoderar da nossa profissão, para simplificar, para deixar uma profissão leve, para que a gente possa ganhar um preço justo pelo nosso trabalho, para que a gente não deixe ninguém, nem plano de saúde, nenhuma instituição, precarizar a nossa profissão, para que a gente não tenha concorrentes desleais. O que é concorrentes desleais? Terapeutas que não são terapeutas, prometendo coisas mágicas para as pessoas, tocando na dor daquelas pessoas de uma forma totalmente emocional, mas totalmente, digamos, covarde até, eu acho, né, para vender uma coisa que não é válida, que não é científica, que é da cabeça dele.
né? Então isso é muito perigoso e faz uma concorrência pra gente. Porque é muito mais fácil uma pessoa vender, você vai se livrar de todas as dores, venha pra cá que você vai... Ou uma pessoa, como a gente, que vai prometer que a pessoa vai aprender a lidar com a dor. E isso é científico, né? Então a pessoa vai se livrar, a pessoa vai... Não, a pessoa vai evoluir, a pessoa vai... Não. Não é assim. Não é desse jeito romântico e desse jeito mágico, né? A nossa profissão não é uma pílula mágica. E para a gente vender a nossa profissão, a gente precisa estar muito segura do que é a minha prática, para que a gente, de fato, possa ter resultados com esses pacientes científicos, que possam ser clinicamente vistos, até porque a gente tem que escrever tudo nos nossos registros documentais, diferente dos terapeutas que não têm essa fiscalização, né? A gente tem prontuário, a gente tem registro documental de sessão, então a gente precisa saber o que está escrevendo ali, porque se a gente cair numa fiscalização, tá tudo comprovado que a gente foi cientificamente exercendo a nossa profissão, né? Então, gente, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, coloca pra mim, gente. Me manda no direct. Eu não entendi aquilo que você falou. Conversa comigo que eu respondo vocês. Tem temas que eu trago pra live também pra gente evoluir, tá bom? Então, ó. Tchau, gente.